A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que alegria estar aqui novamente. Mais um momento sagrado. O momento separado para ouvir e aprender sobre a palavra do nosso Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Senhor Deus, reconhecemos que se estamos de pé hoje, não é por mérito nosso ou por nossa própria capacidade, mas unicamente pelo Teu poder. O Senhor tem nos sustentado dia após dia, sendo o nosso socorro e a nossa força quando as nossas forças se acabam. Obrigado por Tua fidelidade, pois até aqui a Tua mão nos guiou e nos guardou. Que o Teu Espírito Santo tome a direção de cada vida agora. Em nome de Jesus, amém. Que nós possamos sair daqui hoje restaurados pelo poder da palavra do nosso Senhor. Eu vou estar orando por você e por sua família. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, por favor. Meu irmão e minha irmã, imagine-se agora em um lugar sem vida, cercado por problemas que parecem não ter mais solução. A visão que o Senhor deu a Ezequiel sobre o vale de ossos secos é uma lição de vida para todos nós, pois muitas vezes nos sentimos assim, secos, sem esperança e sem forças para continuar. Mas essa palavra vem nos ensinar que não importa o quão morta pareça uma situação na sua vida, o nosso Deus é o Deus que sopra o fôlego da vida onde o mundo só vê fim. Meus irmãos, ao ver esta história, hoje vamos meditar sobre Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. O Vale dos Ossos Secos. No livro de Ezequiel, o profeta é levado por Deus a um vale cheio de ossos secos, um cenário que simboliza o estado de desespero e o exílio do povo de Israel, que se sentia totalmente sem esperança e sem futuro. Israel havia sido derrotado e levado cativo pela Babilônia, e muitos acreditavam que não havia mais nenhuma possibilidade de restauração. Porém, Deus revela a Ezequiel que, apesar das circunstâncias terríveis, Ele tem o poder supremo de restaurar até o que parece completamente perdido. Assim como o Senhor restaurou Israel, Ele tem o poder de restaurar a nossa vida hoje. Vamos aprender agora com Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Meus irmãos, no versículo 1 e no versículo 2 de Ezequiel 37, diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O que esses dois versículos querem nos dizer é o seguinte: o primeiro ponto é a autoridade da visão. Quando o texto diz que veio sobre o profeta a mão do Senhor, ele está explicando que Ezequiel foi tomado pelo poder de Deus. Não era um sonho comum ou uma imaginação. Era o próprio Deus conduzindo o profeta pelo Espírito para que ele visse exatamente o que o Senhor queria mostrar. O segundo ponto é a realidade do cenário. Deus faz Ezequiel passar em volta dos ossos para que ele notasse duas coisas: a quantidade e o estado deles. O texto diz que eram muitos e que estavam sequíssimos. Isso significa que não havia apenas morte, mas uma morte antiga. Ossos sequíssimos indicam que toda a umidade, toda a carne e toda a vida já haviam desaparecido há muito tempo. Representavam um estado de destruição total, onde, humanamente falando, não havia mais nenhuma chance de retorno à vida. Meus irmãos, agora chegando no versículo 3, a palavra diz: E me disse, Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Tu o sabes. Nesse momento,
O Senhor confronta o profeta com uma pergunta que desafia a lógica humana. Ao questionar se aqueles ossos sequíssimos poderiam retomar a vida, Deus coloca Ezequiel diante do limite da capacidade humana em contraste com a onipotência divina. A resposta de Ezequiel demonstra um profundo reconhecimento da soberania de Deus. Ele não nega a possibilidade, mas admite que somente o Criador detém o conhecimento e o poder para realizar algo que, aos olhos naturais, já estava definitivamente encerrado. É o reconhecimento de que a autoridade sobre a vida e a morte pertence exclusivamente ao Senhor Jeová. Meus irmãos, chegamos agora ao versículo 4, onde a palavra nos diz: Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Neste versículo, vemos o momento em que Deus convoca o homem para ser o canal do seu milagre. A ordem é clara, profetiza. Na explicação bíblica, isso nos revela que a restauração divina exige a cooperação da nossa fé através da fala e da obediência ao que o Senhor ordena. O Senhor não mandou Ezequiel realizar um ritual complexo, mas sim anunciar a sua palavra. Isso significa que o fundamento de toda vida e organização espiritual começa na submissão ao que o Senhor diz. Os ossos não deveriam ouvir a voz de Ezequiel pelo que ele era, mas sim porque ele carregava a mensagem do Altíssimo. É a prova de que, quando falamos sob a ordem de Deus, o que está morto é obrigado a prestar atenção ao decreto do céu. Imagine agora o silêncio pesado daquele vale sendo cortado pela voz do profeta. Visualize Ezequiel sozinho, de pé sobre o pó, falando com autoridade para o que parecia ser apenas lixo e esquecimento. No momento em que ele clama, ouvi a palavra do Senhor, o ambiente começa a vibrar. É a voz da vida desafiando o reino da morte no meio da total impossibilidade, preparando o cenário para o movimento que Deus faria em seguida. Meus irmãos, nos versículos 5 e 6 a palavra diz: Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui vemos que Deus trabalha com ordem e processo. Ele não apenas dá a vida, mas reconstrói cada detalhe da estrutura que foi perdida. Nos mostra que o Senhor é o Deus da restauração completa. Ele promete os nervos para dar união, a carne para dar substância e a pele para dar proteção. O detalhe mais importante é que Deus repete que poria o fôlego de vida neles. Isso ensina que uma estrutura perfeita não serve de nada se não tiver o Espírito de Deus. O objetivo final de todo esse processo de reconstrução é que todos reconheçam a soberania e a identidade do Senhor. Imagine a cena impactante desses dois versículos acontecendo no vale. Enquanto a palavra é liberada, o cenário começa a se transformar. Os ossos que estavam espalhados e secos começam a ganhar forma, sendo revestidos camada por camada por um poder invisível. Visualize o milagre da organização surgindo no meio do caos, preparando aqueles corpos para o fôlego final. É o Criador trabalhando como um escultor, trazendo de volta a dignidade ao que estava totalmente destruído. Meus irmãos, chegamos agora ao versículo 7 que nos revela: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava,
E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Este momento é fundamental, porque mostra o resultado imediato da obediência. Assim que a boca do profeta se abriu para liberar o decreto, o mundo espiritual e o físico começaram a se movimentar de forma sobrenatural. O significado deste acontecimento vai além do milagre. Ele nos mostra que a autoridade do Senhor traz ordem para o que estava espalhado. Note que os ossos não se uniram de qualquer jeito, mas cada um encontrou o seu lugar exato de encaixe. Isso demonstra que Deus tem um plano de organização perfeito para reconstruir o que foi quebrado. O barulho que Ezequiel ouviu era o som das peças da vida voltando para suas posições originais. Visualize agora o impacto desse momento. O silêncio do vale é substituído por um estrondo ensurdecedor. Bilhões de pedaços de ossos começam a saltar do chão e a se chocar, buscando uns aos outros em uma dança de poder divino. No meio daquela poeira que se levanta, o caos começa a dar lugar a esqueletos perfeitamente montados. É o som do exército de Deus se reorganizando onde antes só existia a desolação e a vergonha. Meus irmãos, o versículo 8 nos relata o seguinte: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Neste ponto da visão, Ezequiel testemunha a reconstrução física completa. O que antes era apenas osso seco, agora ganhou forma humana novamente. É o processo de Deus devolvendo a dignidade e a aparência de vida para aqueles que tinham sido totalmente desfigurados pelo tempo e pela dor. O entendimento desse texto nos revela que o Senhor cuida da estrutura externa antes de liberar o fôlego interior. Os nervos trouxeram a união, a carne trouxe o preenchimento e a pele trouxe o acabamento final. No entanto, o profeta faz uma observação fundamental. O corpo estava pronto, mas continuava imóvel. Isso nos ensina que ter uma aparência de vida ou uma estrutura organizada não é suficiente se não houver a presença do Espírito para dar o movimento e a existência real. Tente contemplar a transformação desse cenário. O chão do vale, que antes era branco de ossos, agora está coberto por uma multidão de corpos restaurados. É uma cena de beleza e espanto, onde o trabalho do Criador é visível em cada músculo e cada detalhe da pele. Porém, existe um silêncio profundo pairando no ar, pois aqueles milhares de homens ainda permanecem deitados, como se estivessem apenas dormindo, aguardando o toque final do fôlego divino para despertarem. Meus irmãos, no versículo 9 a palavra nos diz: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Neste momento, o Senhor mostra que a restauração física não era o fim do processo. Ele ordena uma nova etapa, focada agora naquilo que os olhos não podem ver, mas que é o que traz a existência real. O ensinamento aqui é que a estrutura sem o fôlego é apenas um corpo vazio. Deus convoca o Espírito vindo dos quatro ventos, o que simboliza que a vida que Ele dá é plena e vem de todas as direções da sua soberania. O profeta não fala mais com o que é terreno, mas clama pelo poder que vem do próprio Deus. Isso nos revela que a palavra de autoridade deve ser liberada até que o milagre esteja completo, não parando apenas na aparência, mas buscando a vida interior.
Tente contemplar o cenário enquanto o profeta clama por esse fôlego. Um vento forte e sobrenatural começa a surgir de todos os cantos do horizonte, convergindo para o centro daquele vale. Imagine o som desse vento invadindo os pulmões daqueles que estavam inertes, trazendo um calor que dissipa o frio da morte. É o momento em que a atmosfera muda completamente e o ar seco do deserto é preenchido pela presença vivificante do próprio Criador. Meus irmãos, o versículo 10 nos revela o desfecho glorioso dessa visão. E profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo grande. Neste momento, vemos o poder da obediência plena. No instante em que o profeta libera a palavra final, a barreira da morte é quebrada e o que era estático recebe movimento. É a prova de que a palavra de Deus não volta vazia e sempre completa a obra que começou. O entendimento espiritual aqui é profundo, pois mostra que o fôlego de Deus não apenas devolve a vida, mas coloca o ser humano em uma posição de prontidão. Aquela multidão não se levantou de qualquer maneira. Eles se puseram em pé como um exército organizado. Isso nos ensina que quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos tira da prostração e nos dá uma nova identidade, transformando o que era motivo de choro em uma força de autoridade e propósito. Tente contemplar o impacto final desse cenário. Imagine o som de milhares de pessoas respirando ao mesmo tempo e o barulho daquela multidão se levantando do chão com vigor. Visualize aquele vale, que antes era um depósito de ossos esquecidos, agora tomado por um exército imenso, pronto para a batalha. Onde antes reinava o silêncio do cemitério, agora se ouve o som da vida e da esperança. É a vitória total da luz sobre as trevas, revelando que para Deus não existe caso perdido. Meus irmãos, no versículo 11, o Senhor abre o coração de Ezequiel para o significado da visão e diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e morreu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Aqui, o texto revela que o estado daqueles ossos era o reflexo exato do sentimento do povo. Eles estavam vivendo um tempo de profunda depressão espiritual, sentindo que o futuro tinha acabado e que não havia mais solução para a situação deles. Essa passagem nos mostra que Deus conhece exatamente a dor e o desânimo de quem o serve. Note que o povo dizia que a esperança havia morrido. Eles se sentiam como galhos cortados da árvore, sem fonte de vida. Esta parte da narrativa é importante porque humaniza a visão, mostrando que o Senhor não estava apenas restaurando esqueletos, mas estava respondendo ao grito de desespero de uma nação que se sentia abandonada e sem saída. Visualize o contraste entre a força do exército que acabou de se levantar e a confissão de tristeza que o povo fazia. Enquanto os homens se sentiam secos e sem valor, Deus estava mostrando que o olhar dele sobre a situação era completamente diferente. Essa parte nos ensina que o diagnóstico humano de derrota nunca é a palavra final, pois mesmo quando nos sentimos cortados e sem esperança, o Criador já está trabalhando para reverter o cenário de morte em uma nova história. Meus irmãos, nos versículos 12 e 13, a palavra nos traz uma promessa poderosa. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu,
e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Aqui, Deus expande a visão do vale para algo ainda mais profundo. O resgate daqueles que o mundo já considerava enterrados e esquecidos. Esse trecho nos revela o cuidado pessoal de Deus, pois ele chama Israel de povo meu por 2 vezes. Isso nos ensina que mesmo dentro de uma sepultura de problemas, dívidas ou doenças, o Senhor não perde o vínculo de propriedade conosco. A promessa de abrir os sepulcros e nos fazer sair deles mostra que não existe prisão espiritual ou situação de isolamento que resista à ordem do Altíssimo. O objetivo dessa libertação é um reconhecimento profundo de que só o Senhor tem as chaves da vida e da morte. Imagine a força dessa cena. O solo se rompendo e as pedras sendo removidas por uma mão invisível e poderosa. Visualize o povo saindo da escuridão e do confinamento direto para a luz da liberdade e para o solo da sua própria terra. É o momento em que a vergonha do cativeiro é substituída pela honra do retorno. Essa passagem nos assegura que Deus não apenas nos dá vida no vale, mas Ele nos retira dos lugares de esconderijo e derrota para nos colocar em um lugar de segurança e herança. Meus irmãos, chegamos ao versículo 14, que sela esta visão com uma promessa definitiva. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, dize e o fiz, diz o Senhor. Neste encerramento, Deus deixa claro que a restauração não é apenas física ou geográfica, mas principalmente espiritual. O Senhor garante que o fôlego que agora sustenta aquele povo é o seu próprio espírito, assegurando que a nova vida que eles receberam jamais será perdida novamente. O entendimento desta conclusão nos mostra a fidelidade total de Deus. Ele não apenas ressuscita e retira do cativeiro, mas estabelece o seu povo em um lugar de descanso e posse. A expressão saber que eu, o Senhor, disse e o fiz, revela que Deus empenha sua própria palavra e honra naquilo que prometeu. Isso nos ensina que a obra do Pai é completa. Ele planeja, Ele fala e Ele mesmo executa, para que ninguém tenha dúvidas de que o milagre veio exclusivamente das suas mãos. Meus irmãos, ao refletir em Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 14, aprendemos que não existe vale tão profundo que a voz de Deus não possa alcançar. A primeira grande lição é que o diagnóstico do mundo sobre a sua vida não é a palavra final. Talvez você se sinta como esses ossos, seco, sem esperança e esquecido pelo tempo. Mas o Senhor nos ensina que, onde o homem vê um cemitério, Deus vê um exército. A aplicação para nossas vidas hoje é: pare de olhar para a aridez e comece a ouvir a voz daquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A segunda lição fundamental desta passagem é o poder da nossa parceria com o céu através da obediência. Deus poderia ter restaurado tudo sozinho, mas Ele escolheu usar a boca de um profeta. Isso nos ensina que, para o milagre acontecer na sua casa ou na sua saúde, você precisa abrir a sua boca e profetizar a palavra. Não reclame da situação dos ossos, mas anuncie o que o Senhor diz sobre eles. A sua fé, unida à ordem divina, é a chave que ativa o movimento sobrenatural e começa a organizar o caos que está ao seu redor agora mesmo. Aprendemos também que Deus é um Deus de processos e de perfeição. Ele trouxe os ossos, depois os nervos, a carne e a pele. Às vezes,
Você fica ansioso porque o milagre parece estar pela metade. Mas entenda que Deus está reconstruindo a sua estrutura para que você suporte a glória que está por vir. Ele não quer apenas te dar um alívio temporário. Ele quer te colocar de pé com dignidade. Tenha paciência com o processo de Deus, pois cada etapa da sua restauração está sendo moldada pelas mãos do maior escultor do universo. Por fim, a aplicação mais poderosa é que nada disso faz sentido sem o Espírito Santo. Você pode ter dinheiro, saúde e uma vida organizada, mas se não tiver o fôlego de Deus, continuará sendo um corpo inerte. A mensagem final de Ezequiel para o seu coração é que o Senhor quer soprar em você uma vida nova, que vai além do que é terreno. Ele quer te tirar da sepultura do desânimo e te colocar na terra da promessa. Receba hoje esse fôlego renovador e entenda que você nasceu para ser um guerreiro de Deus e não uma relíquia no vale. Meus irmãos, ao finalizarmos esta jornada pelo Vale de Ossos Secos, a maior certeza que levamos é que o nosso Deus não conhece a palavra impossível. Esta passagem nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar reduzido a pó e esquecimento, o olhar do Senhor continua sobre nós, enxergando vida onde o mundo só vê morte. A história não termina no vale. Ela termina com o povo de pé, revestido de força e habitado pelo Espírito Santo. Eu quero agora profetizar sobre você que está ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus, a sua vida vai ser restaurada. Assim como aquele osso seco e sem vida recebeu o toque do Criador, Deus vai restaurar hoje a sua história. Onde havia sequidão, haverá vida. Onde havia caos, haverá ordem. Receba esta palavra profética no seu coração. O tempo de ficar prostrado acabou, pois o Senhor está te colocando de pé para uma nova estação de vitória. Agora, meu irmão e minha irmã, chegou o momento mais importante, o momento da oração. Eu convido você a se unir comigo em espírito. Vamos apresentar ao Senhor todas as nossas fraquezas, necessidades e dores. Vamos colocar diante dele tudo o que parece seco e sem vida, confiando que ele pode nos restaurar completamente hoje. Ore comigo com toda a sua fé. Senhor meu Deus e Pai Celestial, estamos diante da tua face, inspirados pela visão de Ezequiel. Senhor, como tu restauraste aqueles ossos secos, trazendo ordem e vida, peço que o Senhor esteja restaurando a vida de cada ouvinte que ouve esta oração. Pai, entra nas casas e restaura os relacionamentos, cura a ferida entre pai e filho, entre mãe e filha, e restaura cada relacionamento conjugal que tem sido atacado. Senhor, estende a tua mão sobre a saúde deste irmão e desta irmã que se sentem enfermos e desanimados. Que o teu fôlego de vida traga vigor e cura total. Olha também, Pai, para a vida financeira. Abre as portas de emprego e traz a provisão onde há escassez. Que cada sepultura de derrota se abra e que o teu povo saia para um tempo de vitória e posse das tuas promessas. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima hora. Sagrada, se Deus quiser.